A gente consegue ter vários tipos de prazeres na alimentação. É só a gente saber usar um pouquinho da criatividade. E hoje eu quero falar com vocês em relação às saladas, porque muitas pessoas falam da salada como se a salada fosse uma obrigação ou uma coisa que tivesse que comer. E na verdade, como todo alimento, a depender da maneira com que você é apresentado, aquele alimento pode se tornar muito prazeroso. Bom, vocês conseguindo ter um melhor relacionamento, não apenas com a salada, mas com a alimentação em geral, num todo, vocês conseguem ter uma vida sem dietas, sem peso, sabe? Do que ou não comer. Vocês conseguindo incluir na sua alimentação, ter uma rotina de alimentação saudável e ter um contexto de alimentação saudável, vocês conseguem chegarem ao seu objetivo sem neuras, sem pressão, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender e buscar, né, o sentido é como a salada lhe foi apresentada na sua infância. Porque muitas mulheres não gostam de salada porque simplesmente na infância dela ela foi apresentada a salada de uma maneira não prazerosa. Eu costumo dar esse exemplo porque abre a mente da gente. Quando você foi criança ou quando você vai encontrar com uma criança, quando você quer presentear essa criança ou quando você foi presenteada porque você fez ou uma alimentação, ou aquela criança tirou uma nota boa, ou aquela criança, é aniversário daquela criança. Quando você vai querer presentear essa criança e sair com essa criança, o que é que você faz? Você simplesmente leva ela para comer hambúrguer, para comer pizza, para comer cachorro quente. E no dia a dia da alimentação, a comida é apresentada como uma obrigação. As crianças, eu não sei se vocês foram apresentados dessa forma com a alimentação, mas a alimentação para muitas crianças é o seguinte: você senta na mesa, a criança senta na mesa e nós falamos, você tem que comer até o final. Você, se não comer, não vai brincar. Se não comer, vai ficar de castigo. E simplesmente quando essa criança vai ser presenteada, você enche ela de cachorro quente, de hambúrguer. Então, a maneira como você foi apresentada aquela comida, seja salada ou qualquer outro tipo de alimentação, vai interferir muito na sua alimentação de hoje. Então, se você foi apresentada a salada como uma obrigação, se você foi apresentada a salada como uma questão de que precisa comer, naturalmente é bem provável que você não goste de salada hoje. Então, se você foi aquela criança que simplesmente foi obrigada a comer salada ou não tem uma boa lembrança de comer salada na sua vida, na fase de criança ou na adolescência, eu quero que vocês se deem uma chance para que você possa experimentar novos sabores, tá bom? E a segunda princípio que eu quero falar com vocês é para vocês entenderem que a salada não precisa ser sem graça. A salada não precisa ser alface, tomate e cebola crua. Não precisa ser dessa forma. Vocês muitas vezes não têm criatividade para preparar uma salada ou simplesmente vocês acham que a salada é só aquilo ali. E na verdade existe um mundo de possibilidades de saladas. Vocês podem pensar nessa questão só olhando rodízio ou comida aquilo. Se você for num restaurante que serve comida aquilo, ou até mesmo que serve um rodízio, você vai ver uma bancada de saladas ali, que aí muitas pessoas vão dizer, isso daí eu como. No restaurante eu como, mas por que essa salada não pode ser inserida no seu dia a dia, na sua casa? Não tem muita ciência. É só você usar a criatividade, se permitir experimentar, inovar, tá bom? Então, a primeira questão que eu quero falar para vocês é que para você
ter mais prazer no consumo da salada ou aumentar o seu consumo de salada, é muito importante que vocês se permitam criar novos hábitos. Se você não foi acostumado, ou simplesmente se você tomou nojinho de salada na sua infância ou na adolescência, ou simplesmente você não tem o hábito de consumir essa salada, se permita experimentar. Se permita criar um hábito nesse consumo. E para criar um hábito da salada, você não precisa comer salada todos os dias. Mas só de você se permitir começar a experimentar a salada, seja no seu dia, um dia na semana, 2 dias na semana, quando você for almoçar no trabalho, isso já vai te proporcionar um novo hábito. De nada adianta você querer consumir mais saladas se você não se esforça para isso. De nada adianta você querer criar um hábito para consumir saladas se você não consome saladas. Todo hábito precisa ser repetido de maneira progressiva, de maneira constante, por um determinado período de tempo. Então, tudo que você fizer, que você quiser adquirir um novo hábito, você precisa de um tempo. Não é diferente com a salada. E como você pode se programar em relação a isso? Você pode, um exemplo, tá? Não é obrigatório que você vá consumir toda semana a salada, porque vai ter dias que não vai ter semanas que você não vai conseguir consumir mesmo. Mas um exemplo, se você se propor a colocar pelo menos uma vez na semana algum tipo de salada que seja na sua alimentação, se você já não consome nenhum tipo, já é um começo. Tá? O hábito não precisa ser inserido na sua alimentação de maneira radical, sabe? Não precisa ser inserido de maneira obrigatória, todo dia, toda hora, porque nem sempre nós vamos conseguir manter esse hábito. Então, adicione de maneira gradual, tá? Essa é a primeira dica, você precisa se permitir criar um novo hábito nesse consumo de salada. E aí depois você pode começar a consumir saladas que mais te agrade, seja no paladar, seja no sabor ou seja na preparação. Um exemplo, se você não gosta muito de salada crua, por que você não experimenta uma salada refogada? Se você não gosta muito de salada refogada, por que você não experimenta uma salada cozida? Qual é a sua preferência? Você prefere preparações cozidas, cruas ou refogadas? Escolha o que você mais gosta. Você prefere preparações com a textura mais molinha, com a textura mais crocante ou com a textura mais fibrosa, aquela mais dura? Um exemplo, você prefere cenoura crua? Você prefere purê de cenoura ou você prefere cenoura cozida ou refogadinha junto com um arroz? Eu prefiro cenoura crua. Eu também gosto de pôr a cenoura no arroz. Tipo assim, arroz não é a minha comida predileta, nunca foi. E, tipo, eu acho que tem alimentos mais saborosos. Nada contra quem gosta, tá, gente? Eu tô falando a minha opinião. Mas para que eu torne aquele arroz mais prazeroso, às vezes só tem arroz aqui em casa. Então eu não vou bancar a chata e dizer eu tenho que fazer uma comida só para mim. Então o que é que eu faço? Eu torno esse arroz mais prazeroso para o meu paladar. Vou lá, refogo um pouquinho de cebola, refogo um pouquinho de alho, ralo a cenoura e refogo a cenoura. O arroz fica com outra cara completamente diferente e fica mais saboroso. Se tiver açafrão eu coloco, se tiver uma ervilha eu vou colocar também. A questão é você saber o que você gosta e saber inserir isso na sua alimentação do seu dia a dia, tá? O mais importante é você identificar qual é a preparação que mais te agrada, qual é a forma que mais te agrada daquele alimento. E aí descobrir a maneira de incluir esse alimento, essa salada, essa verdura, esse legume na sua alimentação.
tá? Outra coisa também importante, uma dica também importante, você prefere o aipim, que aí a gente já entra nas raízes, você prefere o aipim na forma cozida, você prefere o aipim de purê ou você prefere o aipim assado? Escolha qual é a melhor preparação, qual é a textura que você prefere, qual é o paladar, qual é o sabor que você prefere. Porque aí você começa a identificar qual é a melhor maneira e de qual maneira você pode incluir essa salada no seu dia a dia, para que ela se torne mais prazerosa para o seu paladar. Tá bom? A segunda questão é você facilitar o seu acesso à salada. Gente, tem vezes, eu acho assim, eu acho que a maioria dos casos, muitas pessoas não é porque não gostam de salada, é porque não tem paciência ou tem preguiça para preparar a salada. Tem dias que eu quero, tem dias aqui em casa que eu pego salada e faço tipo 3, 4 tipos de salada de uma vez só. E uma quantidade que eu sei que vai durar mais de um dia, porque não é todo dia que eu quero cozinhar a salada. Não é todo dia que eu quero fazer salada, isso é um fato. Então, quando eu faço a salada, eu torno ela mais acessível para mim. Peguem a salada de vocês, a que você gosta, que te dá mais prazer, a que te traz uma textura mais prazerosa, e simplesmente pegue um dia que você estiver mais livre, ou um dia que você estiver inspirada. Aí você fala, Taina, eu não gosto de cozinhar. E aí eu te digo, não é gostar de cozinhar. Não é uma questão de você simplesmente... eu tenho preguiça de cozinhar. É uma questão de você querer cuidar de si, sabe? Trazer mais nutrientes para a sua alimentação. E isso é uma forma de autocuidado. Então, pegue um dia em que você estiver mais disposta, bote o som na cozinha, um som que te agrade. Eu, às vezes, boto música, ou às vezes eu boto o meu curso de inglês para ficar lá ouvindo, né? O áudio de inglês. Então, eu aproveito aquele momento para, além de cuidar da minha alimentação, também aproveitar de alguma forma, ou seja, me divertindo, ouvindo uma música, ou seja, até estudando, ouvindo apenas um áudio do curso de inglês. Aproveitem um momento, coloque uma música que te agrade, ou qualquer outro áudio, ou televisão, não sei. Bota alguma coisa que te dê prazer de ouvir enquanto você está na cozinha, cozinhando ou preparando a sua salada. Isso vai te trazer mais motivação para você preparar a sua salada. Uma vez feito isso, prepare a salada para 2, 3 dias na geladeira. Para ficar na geladeira. E a salada não fica ruim. Agora, o que é que vocês precisam entender. É interessante que vocês coloquem legumes e verduras que tenham uma maior concentração de água separado daqueles mais secos. Um exemplo, tomate e pepino solta muita água, tá? Então, se você for fazer uma salada de tomate, de pepino, o que é que você vai fazer? Deixar ela separada das outras. Um exemplo, cenoura crua, beterraba crua, ou qualquer outro tipo de salada mais sequinha, você deixa separada do tomate, do pepino, de qualquer outra salada que tenha uma concentração de água maior. Por quê? Por causa da durabilidade. Saladas mais sequinhas, elas vão durar mais tempo do que as com excesso de água. Então, em torno, a média, tá, das saladas, tem algumas que duram mais, tem algumas que duram menos. De 3 a 4 dias. Então, se programe para fazer essa quantidade. Porque uma vez que você facilita o seu acesso para a salada, não apenas você pode consumir mais, mas também você pode consumir mais vezes ao longo do dia. Porque você não precisa consumir salada só no almoço. Você pode consumir sua salada no café da manhã, você pode consumir no seu jantar, ou até mesmo no lanche. Um exemplo de lanche.
que eu costumo fazer às vezes salada, vinagrete com ovo de codorna. Isso é um lanche maravilhoso. Tem vezes que isso me dá vontade de comer e quando eu acho em casa e eu tenho vontade de comer isso, é muito prazeroso comer uma salada vinagrete com ovo de codorna. Então, você pode estar incluindo a sua salada em vários horários do dia. Uma coisa que vai acontecer, se você não tiver essa salada mais perto de você, com acesso mais fácil, vai ser muito mais difícil você incluir a salada no seu dia a dia e tornar isso prazeroso. Por quê? Para você gostar de alguma coisa, você tem que experimentar. E você também tem que se permitir consumir. Um exemplo, a criança, quando ela começa a parte de introdução alimentar, ou seja, quando ela sai da amamentação e começa a comer a comida do dia a dia da família, a mãe sempre é indicada e sempre orientada para apresentar a comida à criança de várias formas, seja cozida, papinha, crua, assada, refogada, com forma de círculo, com forma de tirinhas. Por que isso? Isso também acontece com a gente. Não é porque você não gosta de cenoura crua que você não vai gostar do purê da cenoura. Não é porque você não gosta do aipim cozido que você não vai gostar do purê de aipim. Tudo vai da preparação e do seu paladar para com aquele alimento. Então, experimente formas diferentes, tá? Então, aí agora a gente vai para a questão de usar a imaginação. Quando eu começo a falar em relação a essas coisas, os olhos de várias mulheres começam a brilhar, porque eu acho que para elas não consideravam isso na salada, achavam que não era possível, ou simplesmente nunca pararam para pensar nisso. Eu falo, dou as opções, ela fala, é mesmo? Eu nunca pensei dessa forma, é verdade. Então, para que você tenha mais prazer com a sua alimentação, você tem que usar a imaginação. A imaginação não é só para você, inventar coisas, trabalhar melhor, inventar alguma programação de trabalho ou alguma programação para viagem. A sua imaginação pode ser utilizada e deve, na minha opinião, na cozinha. Porque quanto mais variedade, quanto mais você explora os sabores do alimento, mais contato você tem com a comida, mais prazer você tem em se alimentar. E a salada pode se tornar um dos seus alimentos prediletos. Eu falo isso porque muitas clientes minhas não gostavam de saladas e depois elas começaram a ter prazer na salada. Eu vou dar um exemplo de minha mãe, né? Minha mãe não gostava de berinjela. Ela sempre disse que não gostava, né? Teoricamente, ela não gostava porque ou ela, quando era criança, não foi apresentada a berinjela de uma maneira que agradasse a ela, ou simplesmente porque ela nunca experimentou. Ela não gostava, acho que era da textura. E aí, o que é que aconteceu? Eu simplesmente, tudo bem, não gosta, não gosta. Eu fiz a berinjela refogada, fiz uma carbonara. Para vocês que não conhecem carbonara de berinjela, é a berinjela refogada com cebola, botei alho, porque eu sempre invento mais coisas. Então, eu sempre vou colocar algum outro ingrediente lá. O que tiver em casa eu vou inventando, mas é basicamente cebola refogada no azeite, a berinjela refogada no azeite, com cebola, pimentão, tomate, mas eu coloquei também orégano, coloquei várias coisas. E aí, botei coentro também, porque coentro pra mim é um tempero que não pode faltar em casa. Eu amo coentro vai em tudo, mas enfim. E aí eu fiz, o cheiro sobe, lógico que o cheiro vai subir, porque todos esses ingredientes não tem como o cheiro não tomar conta da casa.
E aí ela quis experimentar, só sei que teve briga na separação. Todo mundo quis comer a berinjela, todo mundo amou a berinjela e a partir daquele momento ela ama a berinjela agora. Então a berinjela eu não faço só dessa forma, eu também faço a berinjela recheada, que é tirar aquela parte, um pouquinho do miolo da berinjela, fazer essa mesma coisa, mas só com carne moída. Pego lá, tempera a carne moída do jeito que você quiser em sua casa e coloca lá a berinjela. Bota um pouquinho de queijo ralado, bota no forno para assar. Experimente. Fica muito saboroso. Então, não é porque você não gosta de salada. Não é porque comer salada é chato. Não é porque salada é sem graça, é porque você não tá usando a sua imaginação. A empanada que eu faço berinjela empanada e também faço abobrinha empanada. Aí eu empano com o que tiver em casa. Pode ser com farinha de linhaça dourada. Eu não sei se vocês já viram, mas eu gosto muito de fazer com farinha de linhaça dourada, porque ela fica bem parecida, fica bem crocante. Ou quando não é a farinha de linhaça dourada, tem fubá de milho. Ah, o pozinho do cuscuz que você usa para fazer o cuscuz. Então, tudo isso você pode estar utilizando, você pode pôr na air fry, você pode pôr no forno, você pode pôr num fio de azeite. Tudo isso é questão de usar a imaginação. Mas vamos voltar lá na questão de como você pode usar a imaginação na sua salada. Você primeiro escolhe qual é a salada e a textura e o sabor que você mais gosta ou que mais se aproxima do que você gosta de salada aos seus olhos. Eu gosto de dar um exemplo do alface, porque existem vários tipos de alface. Todo mundo come aqui alface no hambúrguer, né? No hambúrguer gourmet. Todo mundo acha uma delícia. E agora na salada você não gosta de comer. Mas por que isso? Normalmente você compra alface lisa. Mas não existe só o alface lisa, aquele alface normal, o verdinho clarinho. Existem outros tipos de alface. E o que pra mim eu acho que é mais interessante pro paladar é o alface. Ai meu Deus, esqueci o nome. Eu vou lembrar do nome do alface e aí depois eu falo. Mas assim, existem vários tipos de folha de alface que você pode tornar. É aquele alface mais crocantezinho. Alface americana. O alface americano, ele é o mais crocante. Se você não gosta de alface normal, experimente o americano. Porque eu creio que para o paladar de quem não gosta muito de alface, o americano ele vai ser mais atrativo ao paladar, que é aquele que usam no hambúrguer. Então escolha a textura que mais lhe agrada, tá? A primeira coisa que você pode fazer na sua salada é refogar ela, tá? Se você não gosta dela crua, refogue. Pode ser no óleo de coco. O óleo de coco, para quem não gosta do sabor do coco, você pode experimentar o óleo de coco sem sabor. O óleo de coco sem sabor não deixa aquele sabor residual do óleo de coco normal. Ou você pode refogar no azeite de oliva, ou até mesmo na manteiga. O sabor da salada muda completamente. Agora, quando eu falo refogar, não é nadar, tá, gente? Refogar. Se você tem a panela antiaderente, é só você simplesmente untar a sua panela e refogar lá, do jeito que você quiser, na mistura que você desejar, tá? A segunda opção é incluir proteínas na sua salada. Eu já falei aqui na salada vinagrete com ovo de codorna, mas pode ser o ovo normal cozido, cortadinho, pode ser frango desfiado, pode ser frango em cubinho, pode ser atum, pode ser sardinha, pode ser carne moída também, por que não? Você pode utilizar vários tipos de proteína na sua salada. Você pode utilizar também oleaginosas. Você pode misturar a sua salada com castanha, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim. Vai deixar a sua salada bem crocante e saborosa. Fica uma delícia a salada com as oleaginosas. E você também pode
misturar a sua salada com frutas. De qual maneira você mistura a sua salada com fruta? Com a fruta que você mais gosta, seja maçã, seja manga, morango, fica muito bom na salada. Corta em pedacinhos e deixa lá na geladeira, fica muito refrescante para um tipo de salada mais fresca, sabe? E também os temperos. Temperos aí você escolhe o que você quiser. Já falei de coentro, já falei de alho, pimenta calabresa. Existem milhares de temperos à sua disposição. Eu gosto muito de açafrão, gosto de páprica defumada, gosto de orégano. Orégano para mim não pode faltar. Alho poró desidratado é delicioso. Tempero do chefe, que é um tempero que vem de loja de produtos naturais, que é tomate seco desidratado, tem cebola desidratada, alho frito, alho desidratado. Então, gente, a sua salada pode ser muito mais prazerosa do que você imagina. É só você utilizar a sua imaginação e experimentar, tá bom?